Hoje na entrevista, eu queria abordar um pouco sobre como que foi a sua infância com o rádio em si, se você escutava seus avós, rádio, se você teve esse costume até hoje, como que isso funciona? Na casa dos meus pais, o rádio sempre foi um veículo que não era desligado. Até hoje, ele vive ligado 100% do tempo. Muito mais por conta de rádios religiosas, né? Então, meus pais são muito religiosos e aí o rádio ficava ligado, até hoje fica ligado, né? 100% do tempo. Ainda assim, na minha infância, eu e os meus irmãos, a gente tinha o hábito de ouvir rádio em uma época, que talvez você não se lembre, né? Mas é uma época em que ouvir música era praticamente sinônimo de ouvir rádio, né? As principais gravações, né? Os hits internacionais, tinha horas hits parades, tinha uma série de horas específicas que eram criadas para fazer menção a estilos musicais internacional, né, que a gente ouvia. Então, eu lembro que meu irmão a gente gravava, né, uma hora especial do rádio e dava aquela hora, tá, apertava para gravar, para depois a gente continuar, a gente poder ver aquelas músicas outras vezes. Assim, é um veículo de entretenimento na minha infância, que é ao longo que eu fui crescendo e eu comecei a trabalhar aqui na FAP, eu fui mudando minha relação com o rádio, porque aí eu passei a ter no rádio um veículo mais de informação do que de entretenimento em si, né? Também as tecnologias estavam mudando, ouvir música não dependia apenas do rádio, você também tinha iPod, tinha outras formas de você ouvir música. E aí o rádio ele continuou sendo um companheiro mais de informação, né, do que do entretenimento. Hoje em dia eu ainda ouço, né, rádio, mas nesse viés de informação. Então, eu ouço rádios, Band News, por exemplo, CBN, em horários específicos, que são horários que eu estou no trânsito, por exemplo, no deslocamento, né? Então eu costumo ouvir o rádio, mas já não mais ouço o rádio pelo dial, pelo aparelho do carro, eu ouço no YouTube. Ou seja, eu ouço um rádio, mas eu vejo também as imagens do rádio, né? Porque são outros tempos, então a minha relação com o rádio também mudou. Cadê? Qual foi, você acha que é a memória mais marcante do rádio na sua infância? Tem alguma? Tô tentando resgatar aqui, cara, não me vem à memória assim Uma memória afetiva muito um forte. momento marcante. Eu vou falar de que não é da minha infância, né? Mas eu acho que também faz parte da minha infância porque eu me identifiquei com algumas coisas que aconteceram. Nos 35 anos da Rádio Cultura AM, né? O professor Tondela, que é ele aqui da FAP, né? Ele é um dos chefes da cultura, a cultura sempre faz eventos específicos quando tem 35, 40 anos, né? Enfim. Ele sempre convida a gente. E aí eu fui, não. E aí eu me lembro de ter tido contato nessa homenagem com programas que eu ouvia, há algum tempo, né? Música clássica, Pergunte ao Maestro, algumas coisas assim que eu lembro que eu tenho um carinho especial, né? Mas na minha infância eu não me lembro assim de uma ocasião que tenha me marcado, não. E você lembra dos programas que você assistia antigamente com seus pais ou também não? Assim, apesar que era mais canais religiosos, né? Isso, Então era missa. específicos não, assim, que a gente parava, né, para não, vamos agora acompanhar o programa X, né, no rádio. Eu não tenho essa memória, não. Era tudo mais aleatório. Isso. Entendi. Ficava ligado sempre, né? E Uhum. você chegava, tava ligado, você ouvia alguma coisa, mas fazia mais parte da paisagem sonora do que especificamente de que eu vou parar o que eu estou fazendo para ouvir. Entendi. Né? E ao longo da sua carreira também, né, e da sua vida, você teve contato com emissoras e artistas da rádio? Bem, meu contato com a rádio, com o rádio no caso, né, foi mais aqui na FAAP mesmo. Eu sou fruto de estúdio de gravação de música, né? Então, eu sempre trabalhei com gravação de música desde os meus 15 anos de idade. E aí, ao iniciar meu trabalho aqui na FAP, que eu tinha 21 para 22 anos,
Aí eu comecei a ter contato mais com rádio, né? É, a partir desse contato aqui na FAP, me abriram portas para eu conhecer a Rádio Globo, conhecer a Rádio Cultura, na Mix também eu já fui. E trabalhar especificamente, trabalhei na Rádio Cultura, né? Fiz pouco tempo lá. Então, meu contato foi mais dessa parte de técnica, de operação de áudio, né? Que é mais o que eu fazia nesse período. Essa parte mais conceitual, né? Que é pensar em programas, em plástica sonora, em roteiro, em programação. Isso, eu comecei a olhar para esse escopo quando, em 2010, eu assumi a supervisão da Rádio FAAP, aqui na FAAP, que daí eu deixei de ser um cara que fazia operação de áudio e passei a ser uma pessoa que pensava em programação de rádio, né? Então aí mudou um pouquinho o meu contato. Então, além de você trabalhar, mas você trabalhava por trás da câmera, então, seria isso? Naquela época nem tinha câmera, né? Eu trabalhava na técnica, né? Que é o que que o operador de áudio faz, né? Ele é o cara que controla a mesa de áudio, então todos os sons que as pessoas ouvem, é ele quem está controlando, seja os sons dos microfones, seja os sons na época tinha CD, tinha DVD, né? Hoje em dia é tudo computador, né? Você solta via os softwares, né, de áudio. Então eu fazia isso, essas mixagens. A gente gravou bastante artista, muitos artistas aqui na Farrapa, né? Então também tinha essa oportunidade de fazer música ao vivo, né? Que é bem legal também. Teve algum programa ou jingle que de repente você participou das gravações que te marcou? Na Rádio Fab? É. Bem, a Rádio Fab existe, desde o começo eu tô envolvido com a Rádio Fab, né? Eu participei também do início da Rádio Fab. Então todos os jingles, as fases de programação, todas as chamadas, praticamente eu estou envolvido nisso, seja na parte técnica, com o operador de áudio, seja na parte de concepção depois, né? Trabalhando com os alunos nessa nova fase, instruindo os alunos a fazer o roteiro, a fazer a locução, a fazer a gravação, fazer edição, fazer tudo, né? A gente sempre brincou aqui que a gente faz bala, cabelo e bigode, né? Faz todos os processos. Então, assim, praticamente os jingles, né, as vinhetas, eu tive participação. E algum comercial da rádio em si? Você tem Alguma memória? alguma memória? Olha, vale ressaltar que a Rádio FAP é uma das primeiras rádios universitárias aqui de São Paulo, né? E ela é premiada. Então a gente ganhou o APCE em 2011, né? Associação Paulista de Críticos de Arte, né? Como a melhor web rádio de 2011, de 2010, só que o prêmio foi em 2011, né? A entrega do prêmio. E aí a gente passou a ser uma rádio mais acessada, né? Então eu me lembro de rádios do Rio de Janeiro, universitárias também, né? Entrar em contato com a gente para marcar entrevista, né? Saber que é o trabalho que a gente fazia, né? Nós fizemos também uma parceria com a Rádio ONU, né? Isso foi bem no começo da Rádio Fá. Diariamente a gente soltava matérias da ONU na Rádio FAP, né? Antigamente a Rádio FAP era veio no site, né? Você tinha que ter um aplicativo, né, para você rodar. Depois, isso no site só, depois ela teve um aplicativo específico. Então é uma rádio web. Acho que de fatos marcantes, né, da rádio, é legal que eu peguei essa transição da rádio, de uma rádio que é som, depois com uma rádio que virou imagem. Então foi legal ver esse processo, né? Eu lembro que a gente começou a colocar as câmeras dentro do estúdio de rádio, e aí era sempre uma aventura. Nem era câmera, era celular, muitas vezes foi no celular, né? A transmissão com o celular. Fazia pelo Facebook. Especificamente, os comerciais que a gente fazia era mais chamadas, né? Dos nossos programas. Na verdade, a Rádio FAP não tinha comerciais, porque não é uma rádio comercial, né? Então, assim, a gente não tinha a necessidade
de vender marcas, né? E os rádios que você escutava? Você lembra de como eram os comerciais? Ah, um monte, né? Café Pelé, McDonald's, é... que mais? É que depende, depende muito da faixa de horário também, né? Que você pega os comerciais específicos dos programas, né? Falando do mapping, Marcou bastante. dessas bandeirinhas, ixi. Inúmeros. Hã? Vários, inúmeros. Tem vários, né? Tem o McDonald's que é dois, eles não fazem beijo muito especial, é que vem bem conhecida. Essa eu lembro também. Também tem a do Guaraná, né? Como é bom de ver, você chegou na hora, adoro pizza com Guaraná. Bom, tem muitas, que tô matando só. E você lembra como era o seu primeiro aparelho de rádio, assim, da casa dos seus pais, dos seus avós? Não lembro, não. Não? Bem, você falou da minha avó, né? Dos meus avós. Meus avós também. Velho, agora eu via muito mais rádio, né? Do que a gente, né? Eu lembro do avô, ele ia dar na piscina com um radinho. Né? Onde que ele ia, Levado. ele levava. Então ele ia fazer uma caminhada no Morro de Santo André, lá no parque, e ele sempre ia caminhar com o radinho, ouvindo, né? Bem legal. E você hoje em dia ainda escuta rádio, né? Escuta, né? Sim, mas No é trânsito, daquela forma que eu te falei, pelo YouTube. eu tô em deslocamento aí no carro. O podcast você costuma ouvir ou poucos? Podcast bastante, né? É que você quer saber os quais que eu uso? Pode falar. Eu gosto bastante de política, né? Política? Então eu uso bastante muitos podcasts de política. Inteligência Limitada, hein? Eu gosto o Flow, também eu gosto. Os Três Irmãos, o que eu mais tenho ouvido ultimamente são os Três Irmãos, só que eu acho que é legal. A discussão do agora. Podcasts de música também eu gosto, né? Especificamente, eu não lembro, assim, tem algumas pessoas que eu sigo, assim, né? O João Maurício Galindo, né? Que eu sigo, que então, de vez em quando eu vejo alguns vídeos dele. De música, acho que é mais... É mais política e música. E também curiosidades no geral, por exemplo, como da BBC, né? Que daí tem matérias que eles escrevem, depois eles fazem leituras e viram podcast. Porque existe vários formatos de podcast, né? Uhum. Tem um podcast que é de conversa e tem um podcast que é apenas... Mostrando a notícia. que aí uma pessoa lendo alguma coisa, né? Então você tá ouvindo, né? E você acha que o podcast veio para substituir o rádio? Uma coisa mais interativa, talvez, entre o espectador Olha, e o programa? substituir é uma palavra que eu acho que não veio para substituir, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que o rádio tem que o podcast não tem? O rádio tem o factual ali, né? E o viés jornalístico, né? Que isso é do rádio. Então você tem aí os jornalistas que hoje são apresentadores, eles estão apurando, eles estão apresentando uma notícia, né? Que aí eles entram em contato com uma outra pessoa que está lá em campo, eles fazem esse bate-bola, a pessoa está em loco, né? Falando de uma notícia X, eles estão comentando isso, apurando também. Então, são propósitos diferentes, né? O podcast não tem esse propósito, pelo menos até agora, né? Ele tem um propósito de trazer um assunto, né? E a gente conversa sobre esse assunto, especificamente, né? Ou você fala sobre esse assunto sem conversa, você expõe. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, o rádio, isso não perde. O que o rádio perde, e já perdeu no meu modo de ver, essa questão do entretenimento, né? Das músicas. Antigamente as pessoas ligavam o rádio para ouvir música, né? Hoje não mais. É necessário, né? Então, até mesmo o rádio faz o seu programa, e esse programa vira um podcast depois. Entendi. Para as pessoas poderem acessar a hora que elas quiserem, Mais facilidade. né? Então, isso é rádio e ele vira depois podcast. Agora, uma coisa não substitui a outra.
Eu acho que é isso então. Muito obrigado, tá, Ziro, por participar. E agora uma pergunta minha. Você ouve rádio? Não, não escuto. Só lembro de escutar na casa da minha avó, mas também meus pais não têm esse costume. Eu não tenho esse costume também, nem de escutar podcast eu tenho costume. É só música pelo Spotify, no Quando máximo. você quer se inteirar de informações, o que que você faz? Aí eu pesquiso no Safari, pela informação em específico, ou por aplicativo de notícia, igual tem o The News. E eu tento achar nesses lugares, sabe? Ou pelo site da BBC. Obrigado.